pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem, com saúde, que é o principal, não é mesmo? Para quem ainda não me conhece, que eu acho difícil, eu sou a professora Fabiola Cruz e atuo na EJA, na Educação de Jovens e Adultos. Para deixar essa aula mais inclusiva, eu vou me descrever para você. Eu sou uma professora negra, de olhos castanhos escuros, cabelos castanhos escuros, um pouco abaixo dos ombros. Hoje estou vestindo uma blusa preta. E eu estou no estúdio da Multirio, que é um estúdio super colorido. Atrás de mim tem uma estante com alguns livros, objetos decorativos. Pessoal, a aula de hoje é bem engraçada. Isso mesmo. Espero que você dê boas gargalhadas com a aula de hoje. Por quê? Tá se perguntando? Então é porque você não prestou atenção no nome da nossa aula. Olha lá! Textos com humor e ironia. É isso mesmo que nós falaremos na aula de hoje. Nós falaremos sobre humor e ironia. Mas mais do que achar a aula engraçada, a gente precisa entender o que nos faz achar um texto engraçado. Quando é que a gente percebe humor ou ironia nos textos? É isso mesmo. E eu trouxe para vocês vários exemplos. Mas para começar, eu gostaria que você desse uma olhada na definição do que é humor e também do que é ironia. Acompanha comigo. Humor expressa elementos cômicos, inesperados, surpreendentes ou absurdos. Ironia consiste no emprego de uma palavra ou expressão de forma que ela tenha um sentido diferente do habitual e produza um humor sutil. Viu aí? Você já tinha analisado o que é humor, o que é ironia? Não? Não tem problema, porque eu vou dar para vocês vários exemplos para você acompanhar um a um e perceber por que um texto é engraçado. Isso é como conseguir interpretar. Cada vez que você consegue identificar o humor ou a ironia em um texto, isso torna você um leitor muito mais consciente, um leitor muito mais preparado para o dia a dia. É isso mesmo. Mas e aí, vamos começar a dar aquela risadinha? Eu espero que você goste das piadas e de tudo que eu trouxe nos textos e que você ache bem engraçado. Vamos lá, acompanha comigo a primeira. Eu trouxe uma piada para a gente começar. Vamos lá. Joãozinho botou uma placa na porta de casa, dizendo: "Cuidado com o cão". Aí a mãe dele viu e disse: "Meu filho, por que você está colocando esta placa se o nosso cão é tão pequeno?" Joãozinho respondeu: "Ora, mãe, por isso mesmo, para ninguém pisar nele." E aí, achou essa piada engraçada? Mais importante do que achar engraçado é você conseguir identificar onde há humor. Então vamos dar mais uma olhada no texto para conseguir identificar? Olha lá comigo. Joãozinho botou uma placa na porta de casa, dizendo cuidado com o cão. Até aí tudo bem, né, pessoal? Aí a mãe dele viu e disse: "Meu filho, por que você está colocando esta placa se o nosso cão é tão pequeno?" Até aí tudo bem também. Nada de extraordinário. Por enquanto, o texto não está engraçado. Mas a resposta do Joãozinho: "Ora, mãe, por isso mesmo, para ninguém pisar nele." Esse texto se torna engraçado justamente porque observamos o inesperado. Ninguém imaginava que o Joãozinho tinha colocado a placa para ninguém pisar no cão, não é mesmo? Interessante, não foi? Gostou da análise que você fez da piada?
Bom, agora eu vou apresentar para você as tiras humorísticas. Você já viu em revistas, jornais e até mesmo na internet aquelas histórias em quadrinhos onde os personagens se comunicam através daqueles balões? Então, vou apresentar um texto que tem uma certa graça, ele é engraçado para que a gente possa analisar também e identificar aonde está a parte engraçada do texto. Olha lá comigo. Tiras humorísticas. Tudo que eu faço é livre. Copie, compartilhe, reuse, faça o que você quiser. Então, por favor, não peça a minha permissão. Você já a possui. Posso citar você? E aí? Viu aonde está o humor nessa tirinha? Se você não percebeu, a gente vai voltar no texto para que você possa analisar. Olha lá comigo. Observe aí o diálogo entre esses dois personagens. Conseguiu encontrar o humor? Por que podemos dizer que há humor, pessoal? Pense comigo. Nessa tirinha, encontramos humor no absurdo. Afinal, se o personagem já havia dado permissão para utilizar tudo que ele fizesse, então era óbvio que podia citá-lo. Quando a gente usa a palavra citar, como está lá no último quadrinho, significa mencionar, se referir à pessoa. E aí, você tinha identificado onde estava o humor na tirinha? Eu espero que sim. Bom, mas agora nós vamos falar sobre charges. Você já viu charges? Também muito utilizado em jornais, revistas e também na internet, como no caso das tirinhas. As charges são como caricaturas que falam sobre acontecimentos atuais, políticos. É importante até que você conheça a situação geral para conseguir interpretar o que aquela charge, o que aquela caricatura quer dizer. Se você não conhece o contexto atual, dificilmente você vai conseguir interpretar aonde está o humor. Acompanha comigo. Vote em mim. Nem pensar. E aí, achou engraçado? Uma triste realidade, na verdade, não é mesmo? Bom, mas é importante que você dê mais uma analisada, que você olhe mais uma vez para conseguir analisar o que eu trouxe para você. Olha lá, onde está o humor? Bom, olhando novamente a charge, nós encontramos humor ao perceber que nem a imagem do candidato votaria nele mesmo. Olha só! Agora eu vou apresentar para vocês um personagem que usa frases muito irônicas. Na verdade, esse personagem que eu vou apresentar é o Seu Lunga. Não sei se você já ouviu falar nele, não sei. Mas o Seu Lunga é um personagem muito conhecido na região nordeste do país. Exatamente, uma personalidade. E ele ficou famoso por conta das suas histórias, por conta das suas respostas. Acompanha comigo a ironia que existe nas respostas do Seu Lunga. Olha lá. Mas antes de apresentar as frases, é importante que você conheça Joaquim dos Santos Rodrigues. Conhecido como Seu Lunga, foi um personagem bastante presente na cultura nordestina, graças ao seu conhecido e eterno mau humor e as frases e causos que o deixaram famoso. Seu Lunga nasceu em Caririaçu, em 18 de agosto de 1927 e faleceu em 22 de novembro de 2014, em Barbalha, no interior do Ceará. Foi um poeta brasileiro, repentista e vendedor de sucata, residente em Juazeiro do Norte. Ele se tornou personagem recorrente da literatura de cordel.
a ele sendo atribuídas inúmeras piadas sobre seu temperamento mal-humorado e ranzinza, transformando-se em um personagem do folclore nordestino, conhecido pela falta de paciência nas respostas a perguntas do cotidiano. E aí, você já conhecia o Seu Lunga? Agora sim, agora eu vou apresentar para vocês algumas respostas, algumas histórias atribuídas a Seu Lunga. Olha lá! Seu Lunga vai saindo da farmácia. Quando alguém pergunta: "Tá doente, Seu Lunga?" Quer dizer que se eu fosse saindo do cemitério, eu estava morto? Seu Lunga no elevador no subsolo. Alguém pergunta: "Sobe, Seu Lunga?" "Não, este elevador anda de lado." E aí, Seu Lunga era bastante irônico nas suas respostas, não é mesmo? Mas eu tenho mais alguns exemplos para mostrar para vocês, olha lá. Seu Lunga, quando jovem, se apresentou à Marinha para entrevista. "Você sabe nadar?" perguntou o oficial. "Sei não, senhor." "Mas se não sabe nadar, como é que quer servir a Marinha?" "Quer dizer que se eu fosse para a aeronáutica, tinha que saber voar?" Mais uma, pessoal. Seu Lunga viaja de ônibus e a poltrona ao seu lado está vazia. Numa parada do percurso, uma senhora entra no ônibus e, chegando perto de Seu Lunga, pergunta: "Senhor, nessa cadeira tem alguém sentado?" Seu Lunga olha para o lado e resmunga: "Se tiver, eu tô cego." Ao analisar as respostas que Seu Lunga dava para as pessoas, é possível que a gente compreenda que ele, na verdade, não queria ofender as pessoas. Na verdade, ele respondia dessa forma aquelas perguntas que ele achava desnecessárias, não é? Eu acredito que você tenha compreendido bem o porquê das respostas do Seu Lunga. Mas, pessoal, é importante que a gente entenda que o ser humano se distingue das outras espécies justamente pelo fato de rir e também fazer outras pessoas rirem, o que é muito legal, não é mesmo? Bom, a gente acaba rindo daquilo que pode ser absurdo ou daquilo que é inesperado, aquilo que é cômico, surpreendente. E o mais importante de tudo isso é que a gente consegue interpretar, que a gente consegue saber exatamente onde existe humor nos textos, quando a gente consegue analisá-los com mais precisão. Isso nos torna leitores mais autônomos e conscientes, não é? Bom, vou deixar um desafio para a aula de hoje. Acompanha lá comigo. Você conhecia o Seu Lunga? Achou suas histórias engraçadas? Você conhece alguém que responde com humor sutil por conta de sua ironia? Registre como essa pessoa foi engraçada por sua ironia em alguma situação que aconteceu com você ou com alguém que você conheça. E aí, gostou da aula de hoje? Eu espero que você tenha achado os textos engraçados, observando humor e ironia em cada um dos textos que foram apresentados aqui. Em resumo, na aula de hoje, nós conseguimos identificar o que torna um texto engraçado. Falamos que o humor expressa elementos cômicos, inesperados, surpreendentes e até mesmo absurdos. Já apresentamos também a ironia e sobre ela falamos que ela apresenta fatos de forma que o seu sentido seja diferente do habitual. Então isso é que é ironia. Apresentamos humor em diferentes textos, como eu apresentei para vocês, tirinhas, charges, piada, né? Então a gente conseguiu observar onde existe o humor. Apresentei também a história do Seu Lunga e falei também de algumas histórias, algumas respostas
que são atribuídas a ele. Mas o mais interessante da aula de hoje é nós sabermos que o importante é identificar, conseguir interpretar os textos que a gente lê, identificando exatamente o que torna um texto engraçado, seja através do humor ou da ironia. É isso, pessoal! Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, que você converse com o seu professor, com a sua professora, a respeito do que falamos aqui. Eu fico por aqui, um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!